Para você acompanhar bem de perto a luta dos petroleiros, vamos conversar sobre as questões dos terminais, das plataformas, do administrativo. Os diretores do sindicato vão comentar os temas. No panorama jurídico, a orientação certa para a categoria. Fique conosco a partir de agora no Giro Semanal do Sindipetro RJ. Olá, ouvintes internautas, aqui é a jornalista Rosa Maria Corrêa com vocês. A gente está começando mais um giro semanal para a gente poder noticiar, né, e repercutir as notícias que foram publicadas no site do sindicato entre os dias 30 de novembro e 4 de dezembro, no www.sindipetro.org.br. Para comentar, nós convidamos os diretores Marcos Dias. Olá, tudo bem, Dias? Como vai? Tudo ótimo, boa tarde a todos. E também estamos aqui com a participação do diretor Roberto Santos, um dos coordenadores, inclusive, do programa. Tudo bem, Roberto? Como vai? Ô, Rosa, tudo bom? E você? Lembrando aí para os internautas, né? Tudo ótimo. Lembrando aí que os dois diretores são dos terminais, né? Aquaviários da Baía de Guanabara. Vamos lá. Vamos ao Giro Semanal. Na segunda-feira, dia 30, noticiamos que os trabalhadores dos laboratórios, da planta piloto e de operação do CENPES, Centro de Pesquisas da Petrobras, são vítimas da vigilância e descumprimento do acordo coletivo de trabalho durante a pandemia. As denúncias revelam que os operadores estão sendo vigiados por estarem em situação de monitoração eletrônica, submetidos a um regime que pode ser considerado equivalente, inclusive, ao de uma prisão, né? Como a tentativa de pulseiras eletrônicas não foi bem aceita por parte dos trabalhadores, a gerência aí resolveu mandar instalar câmeras de vigilância. Complicado isso, né, Roberto? Rosa, é engraçado de onde esse pessoal tira as ideias, né? Cada ideia é mais brilhante do que a outra e é realmente do que a Petrobras precisa para, enfim, olhando até do ponto de vista empresarial, para a empresa, enfim, crescer e ser uma empresa melhor, digamos assim, né? Assim, cada ideia de Jerico que surge, né? Eu lembro de uma ideia que teve lá nos carros, isso acho que teve no CEMPES também, no TABG, botar a câmera dentro dos carros, filmando o motorista direto, né? Eu não sei com esse tipo de fetiche que esses gerentes têm em ficar filmando os trabalhadores assim. Assim, é uma razão de privacidade, né, pô? Quem que gosta, né? Eu acho que uma das perguntas é essa, né? Quem que gosta de ser filmado em tempo integral no seu trabalho, né? Isso, primeiro, que não tem justificativa nenhuma para que isso ocorra. E segundo, realmente, né? É um assédio, um constrangimento. O cara não pode bocejar, piscar o olho, sei lá. Então, assim, é inacreditável como assim, esses tipos de pessoas, né, que dão essas ideias brilhantes continuem, né, evoluindo e galgando cargos aí na hierarquia, né? Esse critério aí de escolha das lideranças da Petrobras, realmente eu não consigo entender. Na terça-feira, dia 1, também publicamos que a hierarquia bolsonarista na Petrobras fez transmissão ao vivo pelo YouTube do novo Plano Estratégico de 2021 a 2025. Na matéria, destacamos a apresentação da diretora executiva de Refino e Gás Natural, Anelise Lara, que defendeu todas as privatizações. Das 13 refinarias, ela informou que o plano pretende manter apenas 5 no Sudeste, lendo-se aí Rio de Janeiro e São Paulo: RPBC, Reduc, Recap, Replan e Revap. É o que vai sobrar do parque de refino da Petrobras, passando ela a ter metade, né, da produção atual, Dias. Pois é, isso aí é a implantação daquele plano de privatizações que já vem acontecendo aí. Já tinha sido gestado em 2015, no governo do Vendini, na gestão do Vendini, na Petrobras, durante o governo Dilma, e que começou a ser implementado do governo Temer e está agora sendo executado aí a pleno vapor. Não é novidade para ninguém que é interesse do capital pegar essa fatia de produção dos nossos derivados, né, porque o refino de produtos, ele é uma parcela interessante da cadeia
do petróleo, né? Tipo, porque você tem lá a distribuição, tem o refino, a produção, a exploração. O refino, ele tem ali uma importância estratégica em determinado país, né? Em todos os países, na real, porque ele interfere diretamente ali na capacidade daquele país de gerir a sua própria produção de derivados e também de tecnologia, né? Porque quem detém o refino de um determinado país, ele detém também a produção ou então a difusão de determinada tecnologia sobre o refino naquela localidade, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque tu pega hoje o Cenpes, por exemplo, nós temos profissionais ali, nós temos know-how na área de refino também. Nós temos, inclusive, lá a planta piloto, que é uma mini refinaria, vamos dizer assim que o pessoal chama, e de fato é. E ela tem razão de existir, que é produção de tecnologia. Mas isso só acontece porque hoje o refino ele é gerido, pelo menos ele era gerido sobre a ideia de gestão de energia, né, de uma empresa estatal, que era a Petrobras, integrada do poço ao posto. A partir do momento que a gente vai desmantelando o refino, a gente vai perdendo a capacidade de controlar o preço do combustível e também de gerar tecnologia no que tange ao refino. Porque a partir do momento que a gente perder aí... Porque só estão ficando 5 refinarias, porque ainda o plano inicial é esse, mas é evidente que eles vão também desmantelar essas 5 refinarias também, em algum momento, né? Estão indo no passo a passo. Os próximos passos vão ser abrir mão do refino. Tudo. O Castelo Branco já afirmou isso. E a partir do momento que isso acontecer, não vai mais interessar a quem comprar manter aqui um quadro de funcionários no Cenpes, gerando conhecimento sobre o refino, entendeu? Aí a tecnologia vai vir lá de fora, vai vir do comprador, da França, dos Estados Unidos, ou seja, da onde for. Na quarta-feira, dia 2, noticiamos que a plataforma 69 mantém a produção, enquanto o número de infectados por Covid-19 aumenta e a situação é grave desde o dia 12 de novembro lá na plataforma. Roberto, as principais vítimas do coronavírus estão entre esses trabalhadores essenciais, né? Como a gente tem sempre falado aqui, né? Os petroleiros, os carteiros, os motoristas de ônibus, sem falar de todo o grupo da saúde. A gente estava até comentando aqui que ninguém nem mais aguenta mais falar da Covid-19, mas é incrível porque, apesar disso tudo, e aí da primeira onda, né, que ainda está aí crescendo novamente, fazendo todos esses milhões aí de vítimas no mundo todo, a Petrobras ainda reluta para tomar as medidas eficazes mínimas para a proteção dos trabalhadores, né, Roberto? Rosa, a gente estava até comentando, porque a gente fica, às vezes, até muito repetitivo, né? Mas eu acho que é difícil não ser repetitivo. A gente vem falando que a pandemia não acabou, estão falando de segunda onda, mas nem saímos da primeira onda, né? Só deu uma baixadinha e os casos já estão subindo de novo. O que foi comentado também nesse caso das plataformas, né? A questão da reinfecção, porque era algo que não se sabia direito e depois a gente viu que realmente tem casos, né, de reinfecção. A gente está vendo até aí no próprio futebol, a gente vai falar um pouco mais de futebol hoje no programa mais tarde. Até caso em times de futebol que está tendo reinfecção de jogadores e que a gente vê um cenário de realmente a população, ao meu ver, ela está agindo como se não tivesse a pandemia, né? E o que eu acho muito ruim, porque eu estou com a esperança que as vacinas estão chegando, a gente está vendo aí os estudos, né, estão se afunilando, estão mostrando a eficácia das vacinas, então eu acho que é questão de pouco tempo a gente ter as vacinas aí. Só que a gente precisaria aguentar mais um pouquinho, né? Mais 1, 2 meses,
Pô, já aguentou quanto tempo, né, Rosa? Desde março aí, se privando de fazer um monte de coisa para dar esse mole agora, no final, né? Então, acho que a gente deveria... eu sei que tá cansativo, é chato, é muito ruim você fazer quarentena. E além da quarentena, todos os cuidados que a gente tem, por exemplo, a gente faz compra, a gente tem que limpar as compras aqui. Só que eu acho que a gente tem que se manter forte aí nesses mais 2, 3 meses, quem sabe, para depois realmente poder tomar a vacina e ficar numa situação mais tranquila, né? E a Petrobras, assim, não precisa nem falar, muita gente já falou muito aí nos giros semanais, lamentável, né? Toda a postura que a empresa teve desde o início da pandemia e até agora até ameaçando volta de trabalho presencial, né? É absurdo. Bem alinhadinha com o governo que escolheu o Castelo Branco para ficar na Petrobras, né? Não só todos os gerentes setoriais, supervisores. Assim, Bolsonaro não governa sozinho, né, Rosa? O Sim, Bolsonaro está lá, tem uma ele não tem equipe. dúvida nenhuma que ele é um cara mau, que ele é um cara ruim para a gente. Só que ele só funciona porque tem toda uma estrutura abaixo que segue a cartilha dele, né? Isso. Aí complica. No dia 2, também publicamos que, após ser informada sobre o resultado das assembleias das bases da FNP, que rejeitaram, por ampla maioria, a proposta de PLR da Petrobras, né, bastante rebaixada, a Petrobras marcou nova rodada de negociações que aconteceu na sexta-feira, dia 4. Dias, você pode nos dar um informe de como foi essa reunião e também fazer já os seus comentários sobre essas negociações, por favor? Tá, posso sim. Foi feita a reunião, né? A Petrobras chamou a FNP, nós fomos lá. Ela até estava hoje, né? Ela até estava aí com uma postura um pouco diferente. Ela disse está querendo mais ouvir a gente do que queria ouvir um pouco da nossa contraproposta, né? Queria saber o que nós tínhamos para falar. Então nós apresentamos a contraproposta. Eles até se mostraram interessados lá, tiraram várias dúvidas sobre a nossa contraproposta e disseram que iriam debater internamente e convocar uma nova reunião com a FNP. Nós nos mostramos assim preocupados com o fato, né, com o calendário, porque é sabido aí que existe essa pressão para a gente chegar a um acordo aí, né, ainda nesse mês de dezembro. Então a gente postou essa preocupação. Eles disseram que eles iam debater internamente, iam levar em consideração tudo que a gente colocou e iam chamar outra reunião. Uma outra coisa que a gente colocou lá foi que nós questionamos o fato da PLR ela ser separada das subsidiárias, neste ano serem separadas da PLR e da holding, né? A gente questionou isso e tal, aí a empresa ela disse que deveria ser assim, na opinião dela, porque pode acontecer de alguma subsidiária de repente não apresentar lucro e a holding apresentar. Então, na visão dessa gestão, caso alguma subsidiária não apresente lucro, apresente resultado negativo, os trabalhadores dessa subsidiária não deveriam receber PLR. Porque, na visão dela, da gestão, isso seria injusto, pagar PLR para os trabalhadores da subsidiária que tivesse apresentado um saldo negativo, um resultado negativo. A gente questionou isso, mostrando a contradição, porque a empresa ela já afirmou que vai pagar dividendos, né, nesse ano para os acionistas, mesmo em caso de resultado negativo, né? Então, para os acionistas, que isso envolve lá os amigos lá do Paulo Guedes, os patrocinadores da campanha do Bolsonaro, envolve lá quem é que manda mesmo no país, quem é que está tocando a música do país no momento. Para esses caras, eles vão receber dividendos mesmo
em caso de prejuízo, né? Agora, para os trabalhadores da empresa, a gente só teria direito, na visão da empresa, de receber a PLR caso apresentasse resultado positivo. Isso aí para a gente é uma enorme contradição, né? Isso foi colocado lá na mesa. Mas finalizou com isso. Eles vão convocar, vão debater internamente a nossa contraproposta e vão chamar outra reunião aí. Ô, Dias, essa questão da PLR também, deixa eu só dar um pitaco nessa questão, que assim, eles estão fazendo de tudo para desmontar a ideia do sistema Petrobras, né? Porque, e aí eu vou dar um exemplo, por exemplo, a Transpetro, né? A Transpetro, o principal cliente assim dela é a Petrobras, né? E qual a função da Transpetro? É gerar um lucro absurdo? A Transpetro vai meter a faca ali na Petrobras e vai gerar um lucro absurdo? Não. Eu acho que no fundo, é atender a população, né? Assim, eu acho que isso que se perde um pouco, né? A principal função das empresas estatais, né? Então, se porventura a Transpetro não estiver dando lucro, faz tudo parte de um sistema, né? Então, é porque talvez a Petrobras esteja gastando menos com a Transpetro para transportar os seus produtos, né? Então, é complicado, né? Leva um pouco o caminho já para a privatização, né? De separar, não. Transpetro não tem nada a ver com Petrobras, né? Eles não falam nem mais sistema Petrobras, né? Então, acho que isso é algo para a gente ficar ligado mesmo. No dia 3, quinta-feira, o sindicato noticiou que cobrou o parcelamento de descontos para a verba de alimentação. É que a Petrobras fez um desconto único nos contra-cheques de novembro dos empregados em regime de turno, comprometendo o total a receber pelos trabalhadores no mês. Bom, o que o sindicato quer é uma negociação para esses descontos. Aliás, negociação para tudo que vem acontecendo, né, Roberto? Exatamente, né, Rosa? Acho que assim, não vou nem entrar tanto no mérito se é válido o desconto ou não, né? Mas eu acho que isso é mais um exemplo da intransigência, né, que acontece, às vezes não é nem da alta hierarquia, vamos dizer assim, mas do gerente de baixo clero mesmo. Os caras se acham os donos do poder, os donos de tudo, tomam decisões que afetam muito a vida das pessoas, às vezes decisão de... Até dar um exemplo da condição na Transpetro, na questão do PDS, de que tal pessoa estava com uma nota tal, o supervisor deu a nota para a pessoa, e veio o gerenteco e quis abaixar a nota da pessoa, e aí a pessoa recebeu uma remuneração, às vezes até recebeu a metade do que poderia receber, por causa de uma decisão, sabe, de um gerenteco que acha que é o dono do mundo, né? Então, claro, a empresa, não estou falando que a empresa sempre está negociando, não, mas o Dias até colocou aqui, comentou da questão da PLR, está havendo a discussão, só que essa questão da intransigência, ela está nos mais variados níveis, né? Tanto na alta hierarquia quanto o mais baixo ali, supervisor, que tem algum tipo de poder e eles estão usando esse poder e não sabe, totalmente intransigente, sem perguntar, sem discutir, sem pensar no que a ação deles vai gerar para outras pessoas, né, de fato. Então, é triste, né? Dia 3, mais uma notícia sobre a venda das refinarias. A Petrobras divulgou as propostas vinculantes para 4 refinarias, REMAN, Lubinor, Six e Relan. Pelo menos 2 bancos já demonstraram altíssimo interesse no acompanhamento dos investimentos na estatal, o Itaú BBA e o Bradesco BBI. O Bradesco chegou, inclusive, a precificar a Refap em $2 bilhões, Dias. Pois é, o Bradesco, ele participa ativamente do processo de privatização do país inteiro, entendeu? Não é só da Petrobras, aí, das refinarias. Ela está aí, metendo o bedelho na privatização das refinarias, mas ele tem participação ativa aí em privatização de tudo que está acontecendo no país agora, entendeu? Seja da SEDAI, seja das companhias de água e esgoto dos outros estados, né? E como é que o Bradesco participa? Eles chamam
eles convocam eventos, eles chamam o Paulo Guedes para falar, eles fazem um lobby enorme, né? Eles se sentam com o Bolsonaro na hora que eles quiserem, isso se não falar com ele por zap, enfim. Eles têm acesso direto ali à gestão do país, né? Então, assim, o papel do Bradesco, ele é ativo, ativíssimo, e não é de agora, né? Tipo, há anos que eles estão... que eles participam dessa forma. E, cara, isso aí faz parte isso é um sintoma, né, do que é o capitalismo, de forma geral. Porque, na verdade, o sistema financeiro, ele coloca todos os estados de joelhos, né? Não é só o Brasil, tipo, todos os estados mesmo. Tu pega os próprios Estados Unidos, tem uma dívida interna imensa. Tipo, sei lá, deve dar umas 2 ou 3 vezes o PIB, o próprio PIB anual deles. Do Brasil ainda não é tão alta, mas a nossa dependência do sistema financeiro é o que dita as regras no que tange ao até mesmo o preço, o montante da taxa de juros, né? Porque a taxa de juros ela não é simplesmente ela não é livre. O mercado define de forma livre e natural. Não, existe ali também o atendimento de interesses bem específicos, né? As reformas que nós implementamos, reforma da Previdência, reforma administrativa, tudo isso são agendas que importam ao sistema financeiro. Porque o sistema financeiro, no final das contas, o que ele faz? Ele olha, ele vai lá, ele se reúne lá com o Bolsonaro, com o Paulo Guedes, com a equipe econômica e fala: olha só, a gente vamos olhar aqui e ver se vocês estão pagando, se vocês têm condições de pagar direitinho todos os juros dos papéis que nós compramos aí, dos títulos que nós compramos da dívida pública. Aí, dependendo da nossa capacidade, da projeção para os próximos anos, da expectativa de atendimento, de pagamento, de capacidade de pagar direitinho esses juros dos títulos da dívida pública, eles já atribuem notas. Eles falam: olha só, parabéns, é como se fosse um 10, né? E quando 10 ou um 9, então falam, tem que melhorar. Aí quando eles começam a dar uma qualificação baixa, né, todo mundo já ouviu falar aí que a gente recebe notas baixas de grade de investimento. É isso, na prática. Eles olharem e falarem: opa, vocês estão gastando demais com os velhinhos do seu país. Entendeu? E, poxa, vocês não podem gastar com os velhinhos do seu país porque estão colocando em risco a minha máquina aqui de sanguessuga da dívida pública, que é onde está o verdadeiro ralo. Então, o Bradesco ele faz parte de tudo isso, junto com o Itaú, junto com essa toda a rede, com toda essa rede que está aí sugando o produto do nosso trabalho. E essa participação deles no processo de venda das refinarias é só uma demonstraçãozinha da participação deles no todo. No dia 2, o sindicato convocou reunião para quinta-feira, dia 3, para debater os termos da minuta apresentada pela empresa com as condições para a implantação da tabela de turno. O setor jurídico participou para tirar todas as dúvidas da categoria. A principal polêmica é a empresa propor só implantar o turno de 12 horas se os trabalhadores abrirem mão de eventuais passivos relacionados às tabelas de turno anteriores. Roberto Santos. Rosa, foi uma reunião bem legal. Ontem teve participação considerável aí dos trabalhadores de base, achei bem legal. E aí a reunião se deu em 2 momentos, né? Primeiro, a gente chamou o pessoal do nosso jurídico, e aí a gente passou a minuta, né, desse acordo para a implantação do turno de 12 horas e os respectivos comentários, né, do nosso setor jurídico. Então, a gente leu a minuta toda, praticamente,
o jurídico foi comentando, e aí no final a gente abriu para pergunta, né, do pessoal da base. E foi legal, eu acho que só essa parte deu umas 2 horas de reunião. Foi bem bacana, todo mundo fazendo pergunta, foi bem legal. E aí, após isso, a gente fez uma discussão mais política, né, do como vamos encarar, né, essa negociação. Porque, de fato, é um tema polêmico, a gente fala no eventual passivo, né, gerado pelas tabelas de turno, porque não dá para cravar nada, né, questão de justiça, até a nossa própria RMNR aí, que Transpetro até transitou em julgado aí, mas está travado, o STF travou da Petrobras, então travou tudo, então a gente fica aí aguardando um tempinho, né, para executar a ação. E essa ação é a mesma coisa, né? Assim, a gente entende que vamos ter êxito, né? Nas ações, tem possibilidade grande de êxito nas ações, só que a gente trata como um possível passivo, né? E aí foi muito importante a gente tratar essa discussão com a base, né? Para ouvir também muito o que os trabalhadores têm a dizer. Porque, assim, na minha visão, e aí depois o Dias vai comentar também, né, para a gente dar uma visão mais política, né, da coisa, mas na minha visão a Petrobras está querendo aproveitar a pandemia para já tentar fazer um terrorismo, porque qual é a ameaça? Acho que ameaça é uma palavra muito forte, né, mas o que foi colocado na mesa? Se a gente não negociasse até o dia 31 de dezembro, queria voltar às turnos de 8 horas. E na prática, muita gente está gostando de 12 horas, né? Então, assim, na minha visão, a ideia da empresa é dar pressão na gente. E aí, com essa pressão, tentar aliviar os passivos, que são passivos consideráveis, né? Eu não tenho números aqui, mas são valores consideráveis aí a ação, né? E assim, é uma tática que ela usa costumeiramente, assim, até dia 31 de dezembro, já teve questão de acordo coletivo que foi assim, ela deu essa pressão, e as pessoas sentem essa pressão assim. Eu acho que isso é normal, mas aí nosso papel aqui é alertar, né? Sentem essa pressão de, pô, não, tem que ser até 31 de dezembro, tem que ser até o final do ano, porque senão já era. Com a própria PLR, um pouco tá sendo assim também. É claro que não é a nossa intenção ficar postergando a negociação à toa. Até uma palavra que foi usada lá na mesa, né? O sindicato estaria usando de preciosismo, né? Como se a empresa não tivesse usando de preciosismo para fazer uma minuta da maneira que ela quisesse, né? Se não tivesse preciosismo, a gente assinava qualquer coisa e um abraço, né? Mas as coisas não são assim. Então, é necessário a gente fazer com calma esse processo aí. Tem muita coisa em jogo aí na negociação. E na minha visão, eu acho que a gente não conseguindo, pelo menos nessa questão do turno de 12 horas, a gente não conseguindo finalizar essa negociação até dezembro, eu acredito que a gente vai ter condição de negociar até mais para frente, até em janeiro. Nossa ideia não é ficar postergando ad eterno isso daí, mas também não tem essa pressa toda. É isso, né? O Roberto, ele colocou bem aí, fez deu um panorama geral aí do processo. Só lembrando que essa negociação específica de turno de 12, ela está sendo tratada apenas com relação às unidades da empresa, da Petrobras em si, não da Transpetro. A negociação com alguns terminais da Transpetro está sendo separada, né, sobre os turnos de 12. Então, essa negociação aí com relação ao passivo, aí, com relação a essa minuta, ela é direcionada apenas aos trabalhadores de turno da Petrobras mesmo, da holding. Tá? E a reunião foi isso aí que o Roberto colocou, né? A gente encaminhou que a gente vai colocar aí para os trabalhadores decidirem, né, essa questão do passivo, porque, na verdade,
O sindicato ele é um instrumento aqui dos trabalhadores e são os trabalhadores que decidem. Mas, na verdade, o Sindipetro RJ ele é veementemente contra, né, a gente aceitar ceder qualquer tipo de chantagem, né? Porque a empresa, a única coisa que a gente está querendo aqui é implantar o turno de 12 horas, né? Tipo, isso é o interesse dos trabalhadores, mas também é o interesse da empresa. A empresa, ela economiza em vários sentidos com a implantação do turno de 12, em comparação com o turno de 8 horas. Inclusive, hora extra, troca de turno, né? Dentre outras questões. Então, a gente não vê motivos para ceder aí essa chantagem. Então, a gente vai ampliar aí a conversa com os trabalhadores para a gente decidir juntos, né, qual vai ser o nosso posicionamento aí frente à empresa. Nós já nos manifestamos para a empresa que a gente é completamente contra isso aí, que a gente ia defender a não assinatura dessa proposta junto aos trabalhadores. E agora a gente já abriu o diálogo com os trabalhadores nesse sentido aí, né? E ontem foi o start, né? Ontem a gente fez uma reunião com o jurídico para explicar para os trabalhadores aí qual foi os pontos mais polêmicos da minuta. E aí, ao longo do mês de dezembro, a gente vai ampliar esses fóruns aí de participação e talvez assembleias, né? Para a gente definir junto isso aí, tá bom? Antes de encerrarmos, eu queria trazer para comentarmos o caso do Flamengo, maior clube brasileiro. A Justiça anulou essa semana a decisão do Ministério Público e suspendeu o pagamento de pensão às famílias das vítimas do incêndio no centro de treinamento do clube, que fica em Vargem Grande, no Rio de Janeiro, apelidado de Ninho do Urubu. O incêndio aconteceu em fevereiro de 2019, mas até hoje, tendo contemplado apenas 6 famílias, ainda está um processo de negociação. O incêndio destruiu parte dos alojamentos e deixou 10 mortos, todos rapazes muito jovens, alguns inclusive menores de idade, e 3 feridos. E foi provado no processo que a direção do clube sabia do grande risco daquelas instalações. Mal comparando, né, o Flamengo com a Petrobras e os trabalhadores com as famílias, né, não tem muito cabimento essa forma de agir na sociedade, sempre priorizando esse acúmulo de dinheiro, né, sempre também dando vantagem para quem tem mais recursos, né, Roberto Santos? Rosa, acho que o Dias, de repente, vai até querer comentar também, né? É o capitalismo, né? Isso daí ele até citou aí antes. É o capitalismo. Eu só vou discordar um pouquinho de você, Rosa. Tu falou que o Flamengo é o maior clube brasileiro, aí eu só discordo um pouquinho. Mas em questão de orçamento, a gente pode dizer que é um dos maiores hoje, se não Eu for o quis maior. dizer em termos de orçamento, por ele realmente ter uma torcida que abrange Sim. o território todo nacional, né? Então, ele, em termos de valor do que ele recebe, já foi, inclusive, eles divulgam, né? Que é o maior clube nesse sentido. Não, e aí eu queria, até trouxe essa coisa para a gente falar aqui, que assim, a princípio não tem muito a ver com o assunto do programa, né? Mas quando aconteceu a tragédia lá no Ninho, e eu e o Dias, a gente faz muito parte de gestão de CIPA, sabe? Me vem muitas lembranças de reuniões de CIPA em que a gente via negligência da empresa em vários setores. E os caras jogam, é até chato falar isso, mas os caras jogam contando com a sorte que não vai acontecer. E eu acho que isso foi um pouco do que aconteceu lá nesse caso aí do Ninho do Urubu. E aí eu queria levantar 2 aspectos. E aí o primeiro, como eu falei da CIPA, eu já vou falar o primeiro que não é muito levantado, né? Porque se fala muito, né, para pagar as famílias, mas se fala pouco para culpar os responsáveis, achar a culpa dos responsáveis e a sociedade agir de um jeito que isso não ocorra de volta, né? E assim, parece que nesse sentido a coisa está muito atrasada no Ministério Público, na investigação, sabe? Há quanto tempo aconteceu isso e a gente não viu ninguém ser punido. E já foi falado aí que teve negligência, as pessoas sabiam que os caras estavam no container, né? Os garotos estavam no container e a coisa não estava legal lá. E aí o outro aspecto que eu queria levantar, né, que é a questão do
financeira da coisa, que acho que é o mais falado, né? E aí eu trouxe até uma frase aqui da Patrícia Cardoso, da Defensoria Pública, né? Ela citou que tem um jogador do Flamengo, o Vitinho, que ele ganha 600 mil por mês de salário. E a folha salarial do Flamengo gera em torno de 25 milhões. E aí eles estavam falando de pagar pensão de 10 mil para cada família, né? 10 mil para 10 famílias. E aí diminui para 5, né? Então, assim, eu fico bem chateado com a mesquinharia, né? Assim, tu vê o tamanho de orçamento do Flamengo, mas os caras ainda vão na justiça para diminuir pela metade. Então, acho assim, dá para fazer um paralelo porque aqueles jogadores eram trabalhadores, né? Acho que a gente tem que considerar assim. E acho que é o que o Dias falou lá do Bradesco, né? É o capitalismo. E aí não tem muita solução. O capitalismo é assim, né? O sistema capitalista está sujeito a esse tipo de coisa. Morreu os caras ali, estão pagando uma pensão, porque na verdade aconteceu isso. Estão pagando uma pensão, conseguem até diminuir um pouco e a vida continua, né? Para o clube. Pô, e essas famílias, como é que ficam, né? Então, é o paralelo que eu faço disso. E aí eu falo principistas, né, do sistema Petrobras, das outras empresas, ficar atento nesse tipo de negligência, né? O caso lá até estou me estendendo no comentário, o caso lá de Mariana, né, e Brumadinho, que tiveram denúncias anteriores que ia dar problema lá e sabe, foi negligenciado. E sabe, eu acho que a gente, como sociedade, não tem que aceitar isso daí. Já passou da hora da gente aceitar esse tipo de coisa. A Covid está aí para mostrar isso, né, Roberto? É um ótimo exemplo, né? Descaso total das autoridades, dos governantes com relação à doença, né? As prevenções. A gente está tendo aí casos, imagina, de malária, né? Voltando a falar aí, né, em outras doenças, dengue mesmo, né? Então, não se tem essa preocupação pela preservação da vida, né? Diante da pandemia, a gente vê essas empresas ganhando mais dinheiro, né? Sim. Tá aí o lucro, mesmo na pandemia, dos bilionários, né? Cada vez mais ricos. Nunca tiveram tanto lucro, tanto acúmulo, como conseguiram ter aí nesse ano da pandemia. Dias, quer completar? Eu quero sim, Rosa. Isso aí, tudo que o Roberto colocou, ele mostra, né, o que é a total inversão de valores que ocorre dentro do sistema capitalista. E o pior de tudo é que é encarado como normal, às vezes. Isso é reproduzido por nós mesmos, pelos trabalhadores, né? Às vezes a gente ouve dizer aí, não, mas também é meio absurdo pagar... Já está pagando, o Flamengo já está querendo pagar 1 milhão para as famílias. Como se fosse muito, entendeu? A gente vê ali um clube do porte do Flamengo, que não é um clube de amigos, não é uma associação, não é uma associaçãozinha ali, é um clube que tem ali o Roberto aí tentou minimizar, mas só a sala de troféus do Flamengo aí já é maior do que todo ativo do Vasco, entendeu? Então, assim, não é um clube qualquer que a gente está falando. É um clube que tem ativos tangíveis, intangíveis, nem sei se o termo é esse, mas são ativos que tu pega a sua massa torcedora, né, simpatizantes do Flamengo, que só cresce, espalhada pelo mundo, é um valor, assim, é um ativo que é imensurável, se for parar para observar. E é uma massa que consome, né? E gera muita grana. Como é que o Vitinho, por exemplo, um cara daqueles lá, eu sou flamenguista, como é que um cara daqueles lá recebe 600 mil reais por mês? Aquele cara ali, se for ver bem, ele é um peão na história, tá? E para ele estar ganhando 600 mil reais, tu pode ter certeza que os patrocinadores ou a cadeia que está acima dele ali, se dando bem, ganhando dinheiro com o esporte, está ganhando mas muito mais, né? E nesse contexto todo, crianças, que são crianças trabalhadoras, como o Roberto falou, crianças da nossa classe, né? Crianças ali que tinham sonhos, que foram criadas dentro de valores dos trabalhadores, faleceram numa bizarrice,
ficou evidenciado aí que houve um desrespeito à vida desses seres humanos, não conseguem, são tratados de forma... foi minimizado, né, pelo Flamengo, numa situação que tu vê que... Aí a gente questiona. Pô, a gente questiona a forma como essa grana é distribuída, né? É isso. No capitalismo existe essa inversão de valores completa, que é encarada com normalidade, porque é o livre mercado. É o livre mercado que define, entendeu? E a vida, a gente já está percebendo aí pelo Covid que não tem vez dentro do livre mercado. Sim, como somos descartáveis, né? Vamos então à agenda semanal. Bom, para a agenda dessa semana, a gente trouxe aqui as eleições que estão acontecendo para o mandato do triênio 2020-23 no Sindipetra RJ. Os sindicalizados podem votar até o dia 17 de dezembro. No site, nós preparamos uma sessão especial sobre as eleições, onde você consulta documentos e acompanha todas as notícias desde o início do processo. Não deixe de participar e vote. Queria, então, já chamar para o encerramento do programa, pedindo para você, Dias, se despedir, por favor, dos internautas. Então, pessoal, boa tarde, fiquem bem, bom final de semana. As eleições terminaram aí, todo mundo acompanhou, né? Acabou o segundo turno, mas agora é a hora do terceiro turno, que é tentar barrar, unidade para lutar, tentar barrar todas essas reformas que já estão sendo implementadas pelo governo, depois que eles deram uma paradinha durante as eleições, mas agora já, na segunda-feira, no dia seguinte das eleições, eles já começaram, já deram novos informes aí do andamento da reforma administrativa, da reforma tributária e de todas as privatizações que estão acontecendo. Então, nós temos que ter unidade para lutar aí nos próximos anos, para tentar barrar tudo que vier desse governo Bolsonaro. Roberto Santos. Primeiro, deixa eu agradecer aí para o pessoal que ouviu o programa, pedir para compartilhar aí com a galera, divulgar, que nessa época de pandemia, uma das maneiras, né, do sindicato estar se comunicando com a base. Então, peço aí para vocês divulgarem, darem o retorno aí estão gostando do programa, se não estão, o que acho que a gente devia falar, o formato do programa, isso daí é importante para a gente. E é isso, né? Você também, Dias, falou, né, da privatização. Questão da SEDAI, Dias falou do Bradesco, né? A gente, quando vê a Rede Globo, a gente vê toda hora Bradesco, né? Então, na prática, a Bradesco financia, né, a Rede Globo dessa maneira. E que a gente está vendo é uma campanha de massacre da SEDAI, né, na Rede Globo. E aí, daqui a pouco vai vir a solução, vender a SEDAI. É assim que eles constroem, né, as narrativas e depois aparecem com as soluções mágicas. Então, enfim, momento é de luta, eu vim falando isso, a gente tem que se manter mobilizado aí sempre. E, enfim, já ficar ligado que o pessoal não está de bobeira, não. Então, eu reforço aqui o chamado do diretor Roberto Santos, que você compartilhe o programa. Ele está disponível no site do sindicato Rádio Petroleira, também no Spotify e no YouTube, onde você pode comentar à vontade. Deixe lá o seu recado. Um abraço a todos e até o próximo. Os temas que mais repercutiram na Semana dos Petroleiros, você acompanha aqui no Giro Semanal do Sindipetra RJ, uma nova edição todas as sextas. Ouça e compartilhe.